Muito interessante, viu? E esse acervo histórico está disponível aqui do lado da gente, né? Aqui dentro de Belo Horizonte. Você que é de BH, Grande BH, pode visitar, né? E um outro acervo ambulante está aqui ao meu lado, que é Pastor Rabino, né? Marcelo Miranda Guimarães. Muito bem-vindo, é bom ter o senhor de novo com a gente aqui. Prazer todo meu. Esteve aqui na época da Páscoa, né? Ensinando a gente a Páscoa judaica. E é bom ter o senhor novamente. Olha, o senhor realmente é uma biblioteca ambulante, porque a gente estava conversando aqui antes. Cada coisa, cada história, realmente o senhor tem descendência judaica, porque a tradição da oralidade, ela está assim, implícita na sua vida, né? Bom, a gente já quer começar perguntando o seguinte, terminou ali a matéria falando sobre tortura na época da Inquisição, né? Bom, por que houve a época da Inquisição, né? E principalmente a gente lê aí nos anais da história, dizendo que o povo judeu foi um dos povos que mais sofreu, né? Em relação à questão da Inquisição. Por que a Inquisição e por que a tortura? Bom, antes de falar da tortura, tem que falar o porquê da Inquisição, né? E a causa da Inquisição. Então foram várias causas. E se você me permite ser bastante explícito, claro, eu posso falar mais profundamente, porque lá na visitação ao museu a gente tem um tempo curto, e muitas vezes não fala o que deveria falar. Mas são várias causas. A primeira causa da Inquisição foi uma causa espiritual. Eu posso falar isso. Quer dizer, eu diferencio uma causa espiritual de uma causa religiosa. Então, a gente que entende um pouquinho do outro lado, o porquê da perseguição, do antissemitismo, né? Isso começa lá com Abraão. Isso quando Isaac já foi o filho da promessa, já começa Ismael já a querer destruir a herança do outro. Né? Quer dizer, então, o povo escolhido, a redenção que virá sobre Israel, sobre as nações, o milênio, quer dizer, toda a doutrina judaico-cristã, né, ela está atrelada a uma causa espiritual. Quer dizer, nós queremos um reino de Deus, e esse reino há opositores desse reino. Então começa por aí. E o povo judeu é o povo da Bíblia, não existiria a Bíblia sem um povo judeu. Né? As promessas, as alianças, etc. Agora, a causa religiosa é que os livros não mencionam isso. Isso é uma coisa que eu, como pastor, posso falar isso com muita autoridade. Mas a causa religiosa era o seguinte, o catolicismo, na época da virada do século XIV para o século XV, os reis ibéricos se achavam deuses. Isso é muito comum, o rei se sentir Deus. Por exemplo, a princesa Isabel da Espanha se sentia como Nossa Senhora, encarnada. Quer dizer, então eles tinham, assim, queriam que todo mundo fosse católico. Né? E os adorasse na época. E os adorasse, porque eles eram idolatrados e tal. E aí o catolicismo era muito forte. Então, juntando, e o judeu morava em gueto, já morava separado, não misturava em casamento, e depois vem a parte econômica, eles dominavam a astronomia, dominavam a medicina, dominavam a física, dominavam o comércio, criaram o Banco Europeu, foi invenção do judeu, o banco, emprestar dinheiro, fazer o caixa. A prima cuida bem do negócio da família. Então aí vem, quer dizer, principalmente a escola de Sagres era de judeus, navegação, era grandes navegadores, como Gaspar da Gama, era um judeu. Né? E poucas pessoas sabem disso. Então, aí tinha a causa econômica. E agora, a causa financeira. Qual foi a causa financeira? Os judeus, como tinham os bancos, eles arrendavam dinheiro para as cortes. E as cortes tomavam o dinheiro dos judeus para financiar as expedições para a Índia, o caminho das Índias, naquela época, a virada do século, do século XV. E aí, do século XVI. Aí o que aconteceu? Os judeus, os reis pensaram, olha, temos causas religiosas. Esses judeus são assassinos de Cristo, raça ruim que matou Jesus. Isso para nós já é um grande motivo. Segundo, eles estão dominando, eles não se misturam, já eram 25% da população ibérica. E depois eles emprestavam dinheiro, assim, vamos fazer a Inquisição, oficialmente pelo Papa, não é? Porque nós vamos declarar uma moratória, devemos e não pagamos. Porque judeus não temos que pagar, nós vamos inquiri-los a virarem católicos. Foi aí então, a Inquisição nasce para inquirir, para investigar aqueles judeus. O que a Espanha fez? A Espanha expulsa. Em 30 de março de 1492, a Espanha expulsou 250 mil judeus. Foram para diversos países. A Espanha não obrigou a conversão ao catolicismo. A bula da Inquisição, que o Papa Sixto IV liberou na época, foi para a expulsão dos judeus. Mas ela também abria a porta para o início da Inquisição. Está entendendo? Isso é muito importante. E dessas famílias, por exemplo, a minha família, embora eu tenha nomes portugueses, mas a minha família veio de Florença, Itália. Esses judeus foram para a Itália, outros foram para a Turquia, por exemplo, a família Safra, né, a família Abravanel, que nós conhecemos muito aqui, famosa aqui no Brasil, Silvio Santos. O próprio Silvio Santos fala isso, a minha família era da Espanha, que foi expulso
e que foi para a Turquia. Foram para o Marrocos, por exemplo, o nosso museu tem grande parte de objetos marroquinos, porque são judeus marroquinos que eram espanhóis. Né? E os mais pobres, sempre eu falo o seguinte, os mais pobres andam menos. Os mais pobres não tinham muito dinheiro, cruzaram a fronteira e entraram em Portugal. E Portugal não tinha Inquisição, não havia Inquisição em Portugal. O Dom Manuel não estava preocupado com a Inquisição, e havia uma presença judaica já bastante expressiva em Portugal. E o que Dom Manuel faz? Bom, Dom Manuel não fez nada, até que ele cisma de casar com a filha dos reis católicos. Da Espanha. Da Espanha. Aí a filha falou, não, eu caso com a condição. O que você vai fazer com esses judeus aí? Tem que expulsar todo mundo. Tem que expulsar todo mundo. Aí Dom Manuel foi muito mais inteligente do que o Fernando Aragão. O que ele fez? Quando ele viu aquele povo com economia, trouxeram o dinheiro, dominava a ciência, dominava a tecnologia da época, dominava a navegação, eram professores da escola de navegação. Vou expulsar esse negócio aqui e com muito dinheiro para emprestar? Eu já sou doido se eu expulsar esse povo. Eu vou obrigá-los 100% a converter o catolicismo. E ele fez isso. Você já viu uma expressão em português, ficaram a ver navios? Alguém já... Claro. Veio de Dom Manuel. Um dia que ele marcou o dia, né, em 1496, depois que ele já havia casado com a princesa Isabel, ele marcou o dia, me esqueci agora o dia da semana, mas ele marcou o dia, Domingo de Ramos, Domingo de Ramos de 1496. Ele fala assim, olha, eu vou colocar navios aqui que vão levar vocês para a Terra Santa de volta. Os judeus pegam a mudança, suas malas, seus objetos e vão para a Praça do Rio, a Praça do Comércio, que é o porto ali do Rio Tejo, né? E quando chegou lá não havia navio. Eles ficaram a ver navio e trouxeram os padres, uma multidão de padres, e que começaram a batizar em pé. Então tem até um livro chamado Os Batizados em Pé. Ali foi, a maioria dos judeus ali foram obrigados a se converter ao catolicismo. E aí a Inquisição em Portugal começou... Foi quando surgiram os novos cristãos, né, no caso. E aí com o nome de cristãos novos. Quer dizer, o próprio nome já era uma acepção. Não é? Quer dizer, você não tornava um católico normal. Sim. Era um católico velho, que veio de tradição católica. E o cristão novo, que tinha ou que tem sangue judeu. Então, e aí a Inquisição vem para atacar esses cristãos novos. Né? Entendeu? Para poder pressioná-los para que eles não disseminassem Dom Manuel o judaísmo. cresceu muito, o Caminho das Índias, o Vasco da Gama, foi o Gaspar Lemos e Bartolomeu Dias, teve um grande progresso, agora, inclusive o Brasil. Eu ia te perguntar exatamente isso. Aí quem está em casa assistindo deve pensar assim, o que eu tenho a ver com isso? Pode ter muito a ver com isso, né? E o Kiko, né? Como dizem por aí. Porque muitos desses novos cristãos novos, eles vieram para o Brasil. E pode ser, inclusive, parente de alguém que está nos assistindo. Olha, eu tenho, inclusive, até vou anunciar aqui, que é uma promessa, nós estamos agora tentando um recurso com o governo no Ministério da Cultura. Eu quero financiar bolsas de estudo. É incrível, mas na Torre de Tombo, onde nós tiramos as informações, em Portugal, lá em Lisboa e Portugal, há 40 mil processos hoje. Sabe quantos foram analisados? Nem 10%. Nem 4%. Nós fizemos um museu com menos de 4 mil processos. Imagina se eu fosse analisar quantas histórias das nossas famílias, dos nossos perdidas, ancestrais. né? Diga-se de passagem, né, pastor? Muitas dessas foram perdidas, inclusive nas viagens. A maioria se perdeu. Houve terremoto em Lisboa, houve a mudança da Biblioteca Nacional para o Arquivo Nacional, que se perdeu muito arquivo, sim, etc. Então, o que aconteceu? Eu tenho uma tese, isso é uma tese minha, eu não posso provar, eu não sou historiador, sou engenheiro aposentado, pastor, rabino, mas eu não sou historiador, isso é o meu hobby, né? Então, eu tenho uma tese, foi uma pesquisa minha, depois que eu me aposentei, passei meses lá na Torre de Tombo pesquisando esses processos e descobri uma coisa. Eu pesquisei dos 13 capitães, das 13 naus de Cabral. Tá certo? Cabral era neto de cristão novo, né? Nasceu em Belmonte, lá no Museu de Belmonte tem lá toda a história de Cabral. Em outras palavras, ele era judeu. Ele era judeu, convertido. Ele converteu mesmo. Uns convertiam mesmo. E odiavam o judaísmo, o assassino de Cristo. Ou seja, ele convertia de fato. Por exemplo, Fernando de Noronha, todo mundo conhece, é um judeu. E ele se converteu mesmo. E tinha muito dinheiro. Ele que veio plantar açúcar aqui e tal. Sim. Aí o que eu pesquisei? Pesquisei que das 13 naus, tinham 13 capitães. Como Cabral era neto de cristão novo, na verdade eles queriam, né? O Brasil não foi descoberto, segundo minha opinião, minha humilde opinião. Não, mas nós já sabemos que é invadido. Não foi ao acaso. Eles tinham astrolábio, eles tinham navegação pelas estrelas, astrolábio, eles tinham os monções, conheciam os monções, os ventos direitinho, você pode ler sobre isso.
Então é muito interessante. Então o que que faz? Dos 13 capitães, eu descobri que 11 capitães tinham sobrenomes de famílias que estavam nos processos de inquisição. O nome Miranda, o nome Coelho, o nome Lemos, não é? E o nome Tovar, um bem judaico, né? Tovar, quer dizer, seu nome preservou o nome judaico. Então, o que eu descobri? Na verdade, o Brasil, Cabral, intencionalmente ou não, a esquadra dele era composta por cristãos novos. Então, me leva a crer, a suspeitar, que o Brasil, eles queriam que abrisse um mar vermelho, porque Dom Manuel fechou as fronteiras para ninguém sair. Espanha expulsou, Portugal fechou e obrigou a conversão forçada ao catolicismo. Então, o que eu suspeito? Que o Brasil foi uma rota de fuga. É isso que eu ia perguntar para você, porque muitos historiadores defendem isso aí. Não defendem não. Pelo contrário, quando eu falo isso, eles ficam assustados, assim, ainda não. Eu já conversei com o historiador que leva a crer, que uns já estão pesquisando. Sim, sim. E eu te provo uma coisa interessante. Tanto assim que Pero Vaz de Caminha volta com a carta do descobrimento, certinho, não errou. E depois Cabral sai com as outras 11, sim, 12 naus, direitinho para a Índia, né? E vai, depois volta, um ano depois chega em Portugal. Sim.